tudo. Olá, tudo bem? Bom, nós vamos continuar falando um pouquinho de recursos orgânicos, tá? Especificamente do petróleo, que é o recurso orgânico mais utilizado aí para a obtenção de energia do planeta, tá? Bom, precisamos saber o que é o petróleo, como obtém e quais são os derivados do petróleo, tá? Então, o petróleo, significado em latim, é óleo de pedra, tá? Petrum oleum, então óleo de pedra. Característica do petróleo, é um líquido escuro, tá? Inflamável, por isso que é combustível, e muito viscoso, tá? Pense em viscoso como poder de escoamento de um líquido, tá? Então, se você virar, por exemplo, água e leite condensado um copo, a água escorre muito rápido, o leite condensado tem um poder de escoamento mais lento, quer dizer, significa que ele é mais viscoso. Essa é a ideia do petróleo, é um líquido muito viscoso, tá? Petróleo não tem composição fixa, petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. E dentro do petróleo existem tipos de hidrocarbonetos, por exemplo, parafínicos. Parafínicos são os alcanos. Então pode variar dentro de uma formulação de um petróleo de 15 a 60% de hidrocarbonetos parafínicos. Hidrocarbonetos naftênicos ou ciclanos, ciclopropano, ciclobutano, ciclohexano, ciclopentano, de 30% a 60%, depende da condição do tempo que o petróleo ficou em decomposição, da pressão, depende de N fatores para essa composição ser variável, né? Na verdade, para a gente ter o tipo de composição do petróleo. Compostos aromáticos de 3 a 30%, então uma variação relativamente grande, tá? E os asfálticos são mais os resíduos, vai variar dependendo das outras variáveis também. Então, saiba que petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos onde não há fórmula fixa. O que você tem que saber é quem são os derivados do petróleo e como extrai os compostos derivados do petróleo. Bom, extração dos compostos derivados do petróleo, nós passamos por um processo de separação de mistura chamado destilação fracionada. Lembra o que é destilação fracionada? A destilação fracionada serve para separar líquidos miscíveis. No caso, como o petróleo é um líquido viscoso, eu pego o petróleo, coloco ele de um destilador, na verdade aqui é uma representação, tá, bem resumida, de uma torre de destilação. Então, esse sinalzinho de aquecimento em química, tá, injeta o óleo cru por aquecimento. Essas substâncias, como o petróleo é uma mistura muito complexa de substâncias, essas substâncias vão se separando. Tá? Só que assim, a gente não consegue separar substância por substância, a gente consegue separar frações de substância. E aí na torre de destilação funciona assim: quanto menor o ponto de fusão e ebulição da molécula, mais para cima ela sai. Como o petróleo é uma mistura de várias coisas, o que sai lá em cima na torre de destilação, primeiro é a fração gasosa, tá? Existe uma parte gasosa misturada no petróleo, que principalmente como combustível a gente obtém o GNV, gás natural veicular, principalmente metano e etano, e o GLP, gás liquefeito de petróleo, o propano e o butano, que é exatamente o que tem no seu botijão de gás para usar no fogão de casa. Bom, e aí as frações derivadas do petróleo de acordo com o número de carbonos que eles têm. Esse número de carbonos também não é fixo. Veja, por exemplo, que a gasolina está na torre de destilação numa fração de 5 a 12 carbonos. Gasolina não tem fórmula fixa. Muitos dos exercícios utilizam a gasolina como C8 por causa da octanagem, mas é uma propriedade da gasolina. Mas gasolina não tem fórmula fixa, hein? Gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, é uma fração líquida de um hidrocarboneto que varia de 5 a 12, tá? De 12 a 18 é a fração do querosene, e aí temos as frações mais oleosas, tá? De cadeias maiores, que são o óleo diesel, o óleo lubrificante, ou com cadeias muito maiores, que já são considerados resíduos do petróleo, que é o piche e o asfalto. Então, a destilação fracionada do petróleo, ela separa, não é composto por composto, ela separa faixas de compostos, tá? Para a gente poder obter derivados do petróleo. Então, por exemplo, a fração gasosa a gente usa como combustível, GNV, gás natural veicular em carro, GLP, gás liquefeito de petróleo em casa. Gasolina, queima de combustível também, todos os carros movidos a gasolina, tá? Utiliza muito. Querosene já foi muito utilizado como combustível. Óleo diesel, combustível de caminhão e ônibus, tá? Óleo lubrificante,
derivado do petróleo muito utilizado, resíduo também, piche, asfalto. 90% do petróleo extraído, refinado no mundo é utilizado para queima. Tá? É utilizado para obtenção de energia na forma de combustão. Então há necessidade de conhecer um pouquinho as substâncias que derivam do petróleo, tá? Então, e saibam também que essas substâncias, algumas têm fórmulas fixas, tá? Por exemplo, você falar metano tem fórmula, gás natural não tem fórmula fixa porque ele pode ter composições variáveis. Petróleo não tem fórmula fixa, gasolina não tem fórmula fixa. Isso tudo são misturas de compostos orgânicos que podem variar a formulação de acordo com o tipo de petróleo, o tipo de composição, o tipo de obtenção desse petróleo. Tá ok? Não se prenda com fórmula nesse caso, que para recursos orgânicos de petróleo, a gente só pensa em mistura de hidrocarboneto. Então pensa sempre em carbono e hidrogênio. Por que eles queimam para obtenção de energia? Lembra que carbono queimado sempre libera CO2, no caso de carvão? Aqui a ideia é a mesma. Todos esses compostos são carbônicos. Então, todos esses compostos, quando queimado, liberam CO2 e isso é uma reação exotérmica, isso é uma reação de combustão. Então, a maioria dos nossos derivados do petróleo são utilizados para combustão ou utilizados como combustíveis em reações orgânicas, em reações químicas. Tá ok? Obrigado. Até a próxima. Valeu.